32, falando sobre a crucificação. Todos acharam, né? Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim para nós: quando Isaías encontraram-se um homem chamado Sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua própria cruz, ou a sua cruz, e chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz o lugar da caveira, e deram-lhe de beber vinho misturado com fel, mas ele, reprovando, não quis beber. Amém? Eu peço que os irmãos tomem os seus assentos. Louvado seja Deus. Se der para aumentar mais aqui um pouquinho do fundo musical, eu agradeço. Louvado seja Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Tá bom. Aleluia. Meus amados, louvado seja o santo nome do Senhor para todos sempre. Pregar o Evangelho do Senhor, levar a boas novas de Deus, ao mesmo tempo se torna algo fácil quando você tem uma estrutura espiritual, e de outro lado se torna difícil você pregar o Evangelho, porque o caminho é muito espinhoso. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor relata verdadeiramente ali no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 1, aleluia, ali na terra de Anatote, tinha um homem por nome de Euquias, cujo sobrinho seria Jeremias. A palavra do Senhor relata verdadeiramente que naquela cidade de Anatote, louvado seja Deus, Euquias, ele era um grande sacerdote, ele era um homem requisitado de bens, ele era um homem, louvado seja o santo nome do Senhor, que era a autoridade máxima naquela época, porque o sacerdote, ele seria o próprio juiz daquela cidade, que tinha todo o direito de desvendar, de julgar qualquer tipo de crime. Então Jeremias, ele nasceu em um berço de autoridade e um berço de luxo. Quem está entendendo a palavra? Diga glória a Deus. E a palavra do Senhor relata verdadeiramente que quando o profeta Jeremias, ele recebeu aquele grande chamado do Senhor, louvado seja Deus, ele não pensou duas vezes, louvado seja o santo nome do Senhor para todos sempre. Ele não recuou, ele obedeceu a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. E o que me chama bastante a atenção, louvado seja Deus, é que quando o profeta, ele sabia que ele ia deixar a autoridade daquela cidade, quando ele ia deixar, louvado seja o santo nome do Senhor, o luxo que ele tinha, ele não pensou duas vezes, ele disse: eu vou fazer a obra de Deus, porque Deus está me chamando como profeta, porque Deus, ele está me escolhendo como verdadeiro atalaia. Louvado seja o santo nome do Senhor para todos sempre. A palavra do Senhor fala que muitas dificuldades se proveram diante daquela situação. A palavra do Senhor relata verdadeiramente ali no capítulo de número 17, quando Jeremias, ele orava pelo povo, ele chorava de uma maneira amarga, ele clamava, louvado seja o santo nome do Senhor, e todas as suas orações, elas saíam da terra e até o céu. Deus recebia todas as orações, e momento que as orações do profeta eram recebidas, mas não era respondida. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aí eu começo, louvado seja Deus, a aprender, louvado seja o santo nome do Senhor, que quando a gente recebe um chamado de Deus para uma determinada missão, para uma determinada obra, muitas pessoas se acham que vai se deparar com tantas coisas, com tanto luxo, mas no chamado de Deus, você pode acreditar, significa você derramar lágrimas, significa você chorar, significa você passar por tantas barreiras, que parece que as barreiras ela vai crescer
tua própria fé. E a palavra de Deus relata verdadeiramente que o profeta Jeremias, ele tinha aquela convicção que a oração dele estava chegando até o céu. E a palavra do Senhor relata que quando todo o povo começou agora a precisar de água para beber, a precisar de alimentos, louvado seja o santo nome do Senhor, mas ele orava, mas as orações não eram respondidas. A palavra do Senhor fala que Jeremias, ele tinha um lugar especial para orar, e quando ele voltava àquele lugar especial para orar, ele chorava novamente, ele clamava novamente. A palavra de Deus fala que o choro, louvado seja Deus, vai com que a gente sejamos consolados. A palavra de Deus fala ali no livro de Salmo, capítulo de número 37, 5, que o choro, ele dura a noite inteira, mas vem a alegria, as lágrimas passam. Mas parecia que aquele choro de Jeremias não estava servindo naquele momento. É o que faz a gente ainda mais chorar, a se preocupar diante das situações que a gente enfrentamos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Parecia que aquela oração, louvado seja Deus, ela não chegava ao céu, mas de todo jeito estava chegando até o céu. Mas o profeta, ele falava em suas palavras. Um certo dia ele disse: Deus, por que o Senhor não responde a minha oração? Aleluia! A palavra de Deus relata verdadeiramente que Deus falaria ali com Jeremias: eu estou ouvindo a tua oração, mas eu não estou respondendo por causa da incredulidade do povo. Chamado de profeta, de missionário, de missionárias, enfrenta tantas e tantas dificuldades. Eu quero falar aqui do maior missionário e do maior profeta de toda a história. Louvado seja Deus. Eu quero falar aqui um pouco, aleluia, de um Deus chamado Jesus Cristo de Nazaré. E quero falar um pouco da sua crucificação, do que ele enfrentou para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa tarde, exaltando, glorificando, soltando este ar, essa brisa. É por isso que eu peço a tua atenção, que você não desvie o teu olhar do meu olhar, porque eu tenho certeza que Deus, ele vai fazer você, aleluia, uma pessoa muito vitoriosa nessa tarde, e que todos os dias da tua vida tu levante as tuas mãos para cima e diga: Senhor, o meu choro está sendo derramado, as minhas lágrimas também, aleluia, a minha oração está chegando até o céu. Se o Senhor não responder ela hoje, mas amanhã o Senhor responde. Eu tenho certeza que as janelas do céu vai se abrir, as cortinas do céu também, aleluia, e eu vou receber a minha bênção, porque tenho certeza que Deus, ele está comigo. Oh, Espírito Santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. A palavra de Deus relata verdadeiramente quando Jesus Cristo, ele agora começou a iniciar a guerra. Louvado seja Deus neste mundo. Quem está entendendo a palavra, diga glória a Deus. Quando ele começou, ele tinha exatamente 12 anos de idade. Foi quando começou toda a missão de Jesus aqui na terra. Você vai entender muito bem a palavra do Senhor, igual eu estou entendendo neste momento. Essa palavra tão profética que está vindo do céu. A palavra do Senhor fala que um certo dia Jesus Cristo ele subiu para o Getsemane. O Getsemane era o lugar que Jesus Cristo ele tinha determinado para fazer as suas últimas orações. O profeta Jeremias também ele tinha um lugar determinado para orar. Ele tinha também um lugar reservado, assim como o profeta Daniel tinha um lugar específico para orar lá em Jerusalém. Louvado seja Deus. Mas chegará o dia que nós não temos lugares específicos para adorar, e nós vamos ter que adorar aonde nós estivemos. Nós vamos ter que orar aonde nós estivemos. Louvado seja Deus. Eu me lembro de um certo dia, ou agora há pouco, eu estava no meu serviço, parou o carro e disse: missionário, ora por mim. E ali tinha multidão, eu não pensei duas vezes. Eu comecei a orar, eu comecei a clamar e disse: Deus, eu tenho certeza que quando Deus levanta profeta na terra, as pessoas começam a se espelhar em nós, e às vezes a gente se sente fraco, se sente raquítico, se sente dominado pela dor, pela amargura, pelo desespero. Mas quando nós olhamos para o céu e para o sofrimento de Jesus e para a sua crucificação, aleluia, nós começamos
vêm, a lágrima também vem, mas a luta ela passa, e o sangue de Jesus, o Cordeiro Pascual, ele se faz presente sobre o nosso meio, e quando ele se faz presente, o inimigo ele parte retirada, e a palavra de Deus, ela é fiel para ser cumprida na minha e na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor, para todo sempre. Aleluia. A palavra do Senhor fala verdadeiramente que aos 12 anos Jesus ele começou o seu ministério, ele foi lá para o Getsemane. Louvado seja Deus. Preste bastante atenção. O Getsemane ele era coberto, aleluia, de muitas oliveiras. Aleluia. As oliveiras, louvado seja o santo nome do Senhor. Era bastante árvores que servia para tirar os seus frutos e produzir o óleo da unção. E Jesus Cristo ele já olhava para aquele templo, ele já olhava para aquele monte, porque ele sabia que lá ele ia passar a sua maior humilhação. E a palavra do Senhor, preste bastante atenção. Quem está entendendo a palavra aqui, diga glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Não adianta você vir para a igreja e não ter credibilidade à palavra do Senhor. Você nunca vai mudar. Louvado seja Deus. Eu sou nascido e criado dentro da igreja. Louvado seja Deus. Aos 8 dias de nascido, papai e mamãe falou que me pegou nos braços e me levou para apresentar na igreja. Está aqui meu filho Osés também, criado dentro da igreja, meu filho João, está ali a irmã Miciana, meu filho Davi, tudo nascido e criado dentro da igreja. Mas eu quero te falar uma coisa aqui, louvado seja Deus, principalmente para os novos convertidos. Eu não estou repreendendo você não, você tem todo o seu direito de você fazer o que quer. Eu só quero que você preste atenção, porque a palavra de Deus fala que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu me lembro que um certo dia eu estava ouvindo uma pregação, e naquela pregação que eu estava ouvindo, louvado seja Deus, eu me lembro que eu tinha 8 anos de idade, e o pregador que pregava, ele pregava sobre a crucificação de Jesus, e aquilo ali me chamou tanta atenção que parecia que eu estava telepático. Eu prestava tanta atenção que eu não enxergava nada que estava na minha direita ou na minha esquerda. E na hora que terminou a pregação, eu disse: Deus, com 8 anos de idade, me faz de mim um pregador igual aquele pregador. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus estava naquele lugar. E quando terminou todo o culto, aquele pregador não me conhecia, mas o Espírito Santo de Deus me conhecia. Aquele pregador, ele se aproximou-se de mim, eu com 8 anos de idade, ele me colocou nos braços e disse assim para mim: olha, você é uma criança, você falou que quer ser um pregador que nem eu, mas você vai pregar bem mais que eu, porque Deus vai te dar oportunidades em muitos lugares. Eu comecei a chorar, eu comecei a acreditar que ali já estava começando uma obra de Deus sobre a minha vida. Passando alguns anos, 4 anos depois, eu falava: Senhor, o que significa o batismo com o Espírito Santo? Aleluia. Eu almejava pelo poder, pela presença do Espírito Santo sobre a minha vida. E um certo dia eu estava num ranchinho no estado da Alagoas. Eu saía do estado de Pernambuco e ia para o estado da Alagoas pregar a palavra do Senhor e dizia: Senhor, me enche da tua presença. E eu me lembro que muitas vezes eu saía daquelas chinelas havaianas, muitas vezes eu ia descalço porque eu não tinha condições, mas era cheio do poder de Deus, era cheio da presença de Deus. E quando eu cheguei naquele ranchinho, eu não queria saber de comer, porque ali os irmãos preparavam tudo que era de comida, preparavam pé de moleque e muitos iam naquela presença para comer. Eu dizia: Senhor, enquanto eu não for batizado com o Espírito Santo, eu não quero saber de comer. Enquanto eu não for batizado com o Espírito Santo, eu não vou me levar para os meus joelhos daqui. E eu orava, eu chorava, e eu enxergava os céus abertos e dizia: Senhor, me faz de mim um pregador para ressuscitar vidas, me faz de mim um pregador para ressuscitar sonhos. E eu orava 1 hora, 1 hora e meia, e os irmãos que estavam do meu lado também clamavam, davam glórias a Deus, davam glórias a Jesus. E eu dizia: Senhor, eu estou com 12 anos, é 12 anos que eu estou na tua casa e não fui batizado com o Espírito Santo. Eu quero batismo com o Espírito Santo. E eu me lembro que a igreja inteira começou a sapatear na presença de Deus. Eu fui para o meio do povo, eu fui para a galera, e ali eu senti que a presença de Deus, que o Espírito Santo me tomava naquele momento, estava nascendo um pregador, estava nascendo um profeta. Então eu te falo nessa noite: se você quer algo com Deus, se você quer algo com o Espírito
E eu me lembro muito bem, louvado seja o santo nome do Senhor. Aí Deus disse para mim desse jeito, desta maneira: eu te levantei a partir desse momento, você agora é um missionário da minha obra. E eu disse assim: Senhor, eu sou missionário, mas eu preciso de mais estrutura, que o Senhor me encha cada dia mais da tua presença. E eu comecei a ler muito a palavra, aleluia. Eu comecei a estudar essa Bíblia com 8 anos de idade. Eu me lembro que para mim ser consagrado, eu tive que estudar muito para ser consagrado missionário. Eu tive que chorar muito. Louvado seja o santo nome do Senhor. E eu estou falando isso para você porque eu sei que vai servir de base para a tua vida. E eu me lembro que eu tive que estudar, tive que fazer seminário. E uma das vezes, aleluia, eu disse: Senhor, quando eu vou ser o consagrado missionário para a tua obra? E chegou um determinado dia, eu dirigi uma igreja muito grande, aonde eu estava no meu ministério. Eu me lembro que era um dia de domingo. Louvado seja Deus, no ano de 2004. E ali eu dizia: Senhor, eu preciso ser consagrado a missionário, meu Deus. Eu não quero ser consagrado como homem, mas quero ser consagrado por Ti. Eu já estava consagrado pelo Senhor, mas eu precisava também ser consagrado na terra, porque o que é ligado na terra também é ligado no céu. Louvado seja o santo nome do Senhor. E naquele ano de 2004, no dia de domingo, eu cheguei na igreja, eu não sabia, estava tudo preparado, tinha vários e falaram assim para mim: vem aqui por meio da igreja. E eu falava: o que é que está acontecendo? Ali tinha 6 pastores de várias igrejas que diziam assim para mim: hoje tu estás sendo consagrado a missionário. E eu falava assim: meu Deus, parecia que o tempo nunca chegava. Eu estava tão exaustado, eu estava tão ansioso, e ali eu chorava. E quando eu recebi aquela consagração, aleluia, veio muitas propostas, muitas vidas se rendendo aos pés do Senhor. E eu quero te dizer aqui, como homem de Deus, preste bastante atenção. E eu pregando o Evangelho do Senhor por tudo quanto é canto deste país. Eu me lembro de um dia que eu disse: Senhor, eu só não quero pregar o Evangelho, eu quero ver, Senhor, que o teu Evangelho se cumpra. Eu quero ver curas, eu quero ver milagres, eu quero ver prodígio. E muitas curas eu tenho visto, e muitos milagres eu tenho visto. Pessoas sendo ressuscitadas da morte no mundo físico e também no mundo espiritual. E nessa tarde Deus está dizendo para você: eu vou ressuscitar os teus sonhos.